Itajaí-Açu. Esse era o nome dado pelos indígenas a este rio. Em Tupi-Guarani, significa Rio Grande que corre sobre pedras. Mas quem começa a conhecer o Itajaí-Açu a partir daqui, de suas cabeceiras, jamais entenderá o inteiro significado de Rio Grande que corre sobre pedras, pois nunca poderá imaginar a multiplicidade de surpresas existentes ao longo de seu percurso. Pequeno e tímido nas nascentes, o rio vai ganhando força e volume à medida em que ruma ao litoral de Santa Catarina e é enriquecido pelas águas de dezenas de afluentes. De espaço em espaço, a paisagem sofre marcantes modificações. Utilizando os sucessivos acidentes do terreno, o grande rio vai criando as mais fascinantes paisagens. Aqui, ele é uma ampla superfície espelhada. Mais adiante, se estreita em vales profundos, por onde suas águas correm, rápidas e agitadas. Poucos rios oferecem uma tão viva sequência de emoções como o Itajaí-Açu, mas só melhor sentidas por quem acompanha suas águas. Até agora, você conheceu tão só uma das faces do Rio Grande que corre sobre pedras, a sua extraordinária beleza. No entanto, não é este aspecto que o faz destacar-se para os objetivos regionais de desenvolvimento, tampouco é o seu considerável potencial tomado isoladamente. Dentre as suas várias facetas, o Itajaí-Açu fornece água que, tratada, abastece milhares de pessoas, irriga lavouras, alaga extensas áreas para o cultivo do arroz, permite a prática de esportes náuticos, fornece água para a atividade industrial e há décadas já possibilita a geração de energia elétrica em pequena escala. O que determina o Itajaí-Açu como um privilegiado curso fluvial para a geração de eletricidade é uma característica essencial, decisiva, o seu acentuado desnível, concentrado em numerosos saltos e corredeiras, particularmente num trecho de 14 quilômetros. Aqui, suas águas descem 206 metros entre as proximidades do Salto Pilão, na divisa dos municípios de Ibirama e Lontras, e a localidade da Subida, em Apiúna. Os estudos realizados comprovaram a possibilidade do aproveitamento de parte das águas do rio no desnível existente, construindo uma usina geradora de eletricidade com potência instalada de 182,3 megawatts. A este aproveitamento foi dado o nome de Usina Hidrelétrica Salto Pilão. O empreendimento hidrelétrico veio a se concretizar em razão da decidida participação dos grupos empresariais Votorantim, Camargo Corrêa e DME Energética. Estudadas as alternativas do projeto, concluiu-se que a melhor posição para a usina seria aqui, 2 quilômetros abaixo do Salto Pilão. O local situa-se a 171 quilômetros da foz do rio, nas divisas dos municípios de Apiúna, Ibirama e Lontras. A região se caracteriza como um vale formado por uma sucessão de montanhas que estreitam o leito do rio, formando paredões de difícil acesso. Neste ponto, uma barragem em concreto com 209 metros de comprimento e 3 de altura eleva o nível do rio em reduzida área nas suas proximidades.
Não há grande represamento, pois a usina é a fio d'água, permitindo que todo o fluxo de água excedente ao necessário à geração de energia passe por cima do barramento e pelo túnel de descarga sanitária. Uma tomada d'água opera junto da barragem, podendo captar até 100 metros cúbicos de água por segundo. Um túnel com cerca de 7 quilômetros de comprimento e quase 8 metros de diâmetro médio foi furado para conduzir a água até o conduto forçado, na junção com a chaminé de equilíbrio de montante. Construído com 60 graus de inclinação, o conduto forçado tem 295 metros de comprimento, incluindo a parte horizontal, e é revestido em aço nos seus metros finais. Uma casa de força, também subterrânea, com 57 metros de comprimento e 17 de largura, abriga os dois conjuntos turbogeradores, com 182,3 megawatts de potência instalada. As águas do Itajaí, depois de aproveitadas na central de força, voltam ao leito natural do rio, através de um túnel de fuga com 330 metros de comprimento. Outro túnel, com 340 metros de extensão, garante o acesso de veículos até a casa de força. A ventilação à casa de força é garantida pelo túnel de barramento blindado, onde a corrente elétrica transita até os dois transformadores elevadores externos. Construída a céu aberto, a casa de comando abriga os operadores e todos os equipamentos de controle da usina. A subestação elevadora, também em área externa, nas proximidades do canal de fuga, conecta a usina com a linha de transmissão da Celesc, distante 7 quilômetros do local, operando em circuito duplo de 138 mil volts. Para que as obras fossem executadas em cerca de 40 meses, os empreendedores realizaram uma concentração maciça de investimentos, de homens e de equipamentos. Ao todo, foram investidos mais de 500 milhões de reais, sendo parte financiada pelo BNDES. Foram empregadas cerca de 1.200 pessoas na construção da usina. Como consequência, os municípios de Apiúna, Ibirama e Lontras foram os maiores beneficiados, pois significativa parcela dos trabalhadores foram recrutados na região. Para se ter uma ideia da importância da usina de Salto Pilão, basta dizer que a energia elétrica por ela produzida daria para atender a demanda de Florianópolis e a sua região metropolitana. Usinas concebidas como a de Salto Pilão são de baixo impacto ambiental. Como vimos, a maior parte da usina é subterrânea, não havendo alagamento de terras e muito menos controle hidráulico do rio, que continuará sendo represado naturalmente no Salto Pilão, situado acima do empreendimento. Mesmo assim, a parte ambiental mereceu cuidados especiais. 24 programas e outros subprogramas constam do Projeto Básico Ambiental, aprovado pela Fundação do Meio Ambiente, Fátima, executados durante a fase de implantação do empreendimento, e alguns com monitoramento posterior. Estes programas visaram minimizar ou compensar os impactos ambientais observados, especialmente aqueles que atingiram a população regional, a fauna, a flora e as atividades locais. Atenção especial foi dada à planta Raulinoa equinata, popularmente conhecida como cutia de espinho. Endêmica num trecho de aproximadamente 60 quilômetros do rio, suas sementes e estacas produziram centenas de mudas em viveiro que, reintroduzidas na região, aumentaram a densidade deste arbusto em diferentes pontos do rio. A
apoio à Fundação Trentur para a revitalização de um trecho ferroviário turístico da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina, permite a volta da Maria Fumaça à região. O ecoturismo regional também recebeu apoio do empreendedor. Rampas de acesso ao rafting, melhorias em trilhas e divulgação das atividades de rafting mereceram atenção especial. O programa de apoio aos municípios permitiu a realização de obras e a compra de equipamentos para Apiúna, Ibirama e Lontras, atendendo às demandas e aos impactos criados pela obra. Uma estação de tratamento de efluentes foi instalada na localidade da Subida para reduzir ao mínimo a carga sanitária produzida nos alojamentos, refeitório e banheiros móveis da empreiteira e lançar, depois, a água clarificada no rio Itajaí-Açu. Para receber bem os visitantes, foi construído o Centro de Atendimento a Visitantes em ampla área verde, destinada também à educação ambiental de escolares da região. Incansável trabalho, continuado de sol a sol, sacrifícios, renúncias, uma total doação dos que ajudaram na construção desta grande central. Mas tanto empenho trouxe redobradas recompensas. Com a potência de 182,3 megawatts, a usina hidrelétrica Salto Pilão é a maior hidrelétrica do rio Itajaí-Açu. Esta energia, fundamental para que Santa Catarina atinja as suas metas de desenvolvimento, multiplicará riquezas, criando mais oportunidades de trabalho e novas condições de conforto e bem-estar aos catarinenses. Para o Estado, mais do que uma grande obra hidrelétrica, a usina Salto Pilão representa uma importante afirmação da capacidade tecnológica e do trabalho. Afirmação que devemos ao desempenho de centenas de homens e a este rio de tantos e tão fascinantes e inesperados lances. A este Itajaí-Açu, rio grande que corre sobre pedras, onde estão eternamente unidas força e beleza, num inesgotável potencial que antecipa a dimensão de nosso futuro.